Som. Som, teste. Um, dois.
Boa noite a todos. Vamos começar mais uma sessão ordinária. Pedir ao bondoso Deus que nos ilumine, que nos acompanhe. Quero pedir ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Boa noite. Verificação de quórum. Estão presentes vereadores Roger Gomes, Rodrigo Borges, Paulo Renato, Taeta, Roma Carte, Abraão da Melgil, Quilinho, Adriana de Vander e Chico Pérez. Feita a verificação de quórum, eu pedi ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, questão de ordem. Deixa eu ficar lá, senão eu esqueço. Questão de ordem, vereador Abraão da Melgil. Justificar a ausência do vereador Bruno Pinheiro e do vereador Matheus, que se encontra no Congresso de Pesca em São Pedro, em Rio das Ostras. Eu vou ler os projetos de leis que foram sancionados pela prefeita Franciane, denominação de rua. Vou ler o nome da rua e o autor. Rua Vinícius de Moraes, em Barra Nova. Autor, vereador Abraão da Melgil. Foi sancionado essas ruas. Travessa 25 de dezembro, vereador Gilvan Martinelli. Rua Manel Veríssimo Labriola, vereador Gilvan Martinelli. Rua José Carneiro, vereador Gilvan Martinelli. Rua Agripina Ana Nazaré, vereador Gilvan Martinelli. Rua Manuel Abel Ferreira, autor Vanildo Quilinho. Rua Milton Abreu, vereador Roma Carte Azeredo. Rua Daura Asteristo Tesolim, vereador Quilinho. Todas essas leis foram sancionadas pela prefeita. Indicação número 76 de 2015, autor vereador Abraão da Melgil. Seja indicada a excelentíssima prefeita no sentido de providenciar o patrulhamento e ensaibramento em toda a extensão da Rua 19, em Jaconé. Justificativa. A indicação acima se faz necessária devido a inúmeras e reiteradas solicitações dos moradores da localidade, devido a péssimas condições de conservação, dificultando assim a movimentação de veículos e pedestres na localidade. A presente indicação ao Poder Executivo e submeto aos meus pares para análise. Indicação número 77, autor vereador Abraão da Melgil. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal, no sentido de que seja providenciado a capina e a roçagem da rua Francisco José Pinheiro, bairro Rio Mole. Indicação número 78 de 2015. Autor vereador Abraão da Melgil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de realizar a substituição das lâmpadas defeituosas e colocação de braços de luz na rua Brilhantino, Rio Mole.
Indicação número 79 de 2015, autor vereador Abraão da Mel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, no sentido que seja providenciado a capina e a roçagem da rua Brilhantino, no bairro Rio Mole. Indicação número 80 de 2015, autor vereador Abraão da Mel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, no sentido de providenciar o patrulhamento e saibramento da rua Gervásio Fontes, no Rio Mole. Indicação número 81 de 2015, autor vereador Abraão da Mel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, no sentido de providenciar o patrulhamento e saibramento na rua Francisco José Pinheiro, no bairro de Rio Mole. Deixa eu botar. Indicação número 82 de 2015, autor vereador Vanildo Quilinho. Indico a excelentíssima senhora prefeita para que seja construído redutores de velocidade na rua Alfredo Menezes, em frente ao cruzamento, próximo à padaria Bela. Bela. Justificativa. A indicação acima se faz necessária devido ao local ser próximo ao cruzamento, facilitando assim graves acidentes, já que os motoristas no local transitam em alta velocidade. Com a construção dos redutores, trará mais segurança para os moradores local. Indicação número 83 de 2015. Autor, vereadora Adriana de Vander. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita que providencie a iluminação na parte externa do prédio da Prefeitura de Saquarema. Justificativa. Justifico a presente indicação, tendo em vista a grande escuridão no local, para evitar acidentes na escadaria e para impossibilitar qualquer oportunidade de assalto. Como forma de restaurar a segurança, a visibilidade no local, já que no prédio da Prefeitura existe um caixa eletrônico do Banco do Brasil que é utilizado por diversas pessoas para saques e transações bancárias. Indicação número 84 de 2015, autor vereadora Adriana de Vander. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a construção de guaritas para espera de ônibus na extensão das ruas 13 e 96, em Jaconé, bem como na Avenida Litorânea e na Avenida Salgado Filho. Justificativa. Justifico a presente indicação diante das reiteradas solicitações de moradores, tendo em vista que as pessoas, principalmente crianças e idosos, são obrigados a ficar sob chuva e sol à espera dos ônibus. Indicação número 85 de 2015. Autor, vereadora Adriana de Vander. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que instale na entrada de Jaconé um portal de boas-vindas, constando o nome do bairro de Jaconé, na altura da rua 96, na bifurcação com a RJ 118. Indicação número 86 de 2015, autor vereadora Adriana de Vander. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a instalação de superpostes de iluminação pública no trevo de Vila Tur, na entrada de Vila Tur com a rodovia Amaral Peixoto, em Saquarema. Indicação número 87 de 2015, autor vereadora Adriana de Vander. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie o asfaltamento de toda a extensão da rua Clotilde Nunes dos Santos, em São Geraldo, Saquarema.
Monção de aplausos ao Clube Recreativo Bloco Carnavalesco Rama de Jaconé. Autor, vereador Paulo Renato. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência que seja concedido monção de aplauso ao Clube Recreativo e Bloco Carnavalesco Rama de Jaconé, pela brilhante apresentação do Bloco Carnavalesco no Carnaval de 2015. Projeto de decreto legislativo, autor, vereador Maria de Fátima, Taeta. Número 47 de 2015, dispõe sobre título de honra ao mérito municipal a senhora Cristiane da Rocha de Oliveira. Decreto legislativo, autor vereador Mateus da Colônia, número 48 de 2015, dispõe sobre título de honra ao mérito municipal ao senhor Rodolfo Moreira da Silva. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 28, de 2015, projeto de lei número 28, de 2015, que altera o caput do artigo 2º do seu parágrafo 1º, incisos da Lei número 904, de 14 de novembro de 2007. Veto ao projeto de lei número 3 de 2015. Autor, Bruno Pinheiro. É o que temos para hoje, senhor presidente. Não havendo mais nada para ler no de hoje, vou franquear a palavra. Pela ordem, Adriana de Wander. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Taeta. Boa noite, vereadores. A todos que nos assistem aqui em casa. Presidente, eu vim hoje fazer uso da tribuna para, primeiramente, agradecer a nossa prefeita, o secretário Araújo, e ao Carlos, administrador lá no bairro, pelo trabalho que está sendo feito em Jaconé. Inclusive, o vereador Abraão fez uma indicação para que fosse passada a máquina, né, patrolada a rua 19, mas agradeço até o colega vereador, mas já foi feito esse serviço, que eu fiz o ofício, e já foi feita a rua 19, a rua 77, e estamos fazendo todas as ruas lá em Jaconé que necessita. Eu venho agradecer, porque a gente, como vereador, eu fico feliz quando um pedido nosso é atendido. E vendo a necessidade do meu bairro, as ruas ruins, muitos buracos, então é um motivo de muita alegria quando eu vejo a coisa acontecendo dentro do bairro. Esse é o nosso papel, de estar fiscalizando, de estar cobrando, de estar pedindo e também de agradecer quando a coisa é feita. Então, mais uma vez, secretária Araújo, a prefeita e ao Carlos, que não tem medido esforços lá no bairro para manter a organização lá do nosso bairro de Jaconé. Em relação às indicações que eu fiz sobre a iluminação aqui da frente da prefeitura, porque outro dia mesmo, até por experiência própria, fui no caixa eletrônico e ali fica muito escuro, né? E é um risco, porque chega um certo horário que não tem quase movimento aqui. Então, as pessoas que não têm tempo de dia que vão usar o caixa eletrônico, a escadaria está escura, a frente está escuro. Então, que fosse olhado com carinho e providenciar essa iluminação para ajudar a nossa população cada vez mais. É só isso que eu tenho por hoje. Quero agradecer e uma boa noite a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Quero justificar a ausência do Pitiquinho. vereador Pitiquinho, que está ao Rio de Janeiro resolvendo assunto do seu partido. Que conste em ato.
Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pedir a Vossa Excelência para que esses projetos do título de cidadania de honra ao mérito seja votado em bloco hoje, já que a semana que vem, a outra semana já vai estar, já está quase pronto a nossa festa dia 8 de maio, né? Pedir a Vossa Excelência isso pela Comissão de Justiça. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais nenhum orador na noite de hoje, vou pedir permissão ao plenário e passar para um segundo expediente. De acordo com o pedido do vereador Chico Pérez, vou botar em bloco, vou dar o nome do autor e o nome dos agraciados. Título de cidadão saquaremense. Autora Maria de Fátima. Senhora Cristiane da Rocha de Oliveira. Maria de Fátima. Senhor Antônio Gomes Barbosa. Rodrigo Mendonça. Senhora Márcia Cristina Barbosa Cordeiro. Maria de Fátima. Senhor Flávio Xavier da Silva. Rodrigo Borges. Antônio Carlos de Melo. Rodrigo Borges. Senhor Carlos Alberto Siqueira da Silva. Mateus Alves, Mateus da Colônia. Senhor Rodolfo Moreira da Silva. Está em discussão. Vou tirar em discussão, botar em votação. Os senhores que aprovam, continuam como estão. Aprovado. Vou botar em primeira votação o projeto do Poder Executivo. É o projeto chamado Projeto do Táxi. Projeto de Lei número 16/2015, que altera a Lei número 1165, de 25 de outubro de 2011,
que disciplina o serviço de transporte de passageiro em veículo de táxi no âmbito do município de Saquarema. Está em discussão. Com todos os pareceres aprovados. Está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir o vereador Chico Pérez. Senhor presidente, esse projeto ele é muito bem-vindo a essa casa. Eu me lembro que no ano de 2013, nós começamos aqui uma luta para aprovação desse projeto. Me lembro até que o vereador Paulo Renato, que era presidente da casa, fizemos aqui uma audiência pública, chamamos os taxistas, que a gente ia propor um projeto para que autorizasse a transferência das concessões de táxi, das permissões de táxi, especialmente porque a lei anterior não permitia, se o taxista morresse, a família perderia o táxi. Então essa era a nossa luta inicial, que se o taxista morresse, ficasse para a família a permissão de uso, e aí a vitória nossa. Como demorou muito esse projeto a vir à casa, eu mesmo fiz um projeto de lei e apresentei a essa casa, principalmente para permitir que os táxis as permissões fossem transferidas em caso de morte para os familiares. E também fizemos, no nosso projeto dizia que a transferência, também poderia haver transferência dos táxis, desde que se pagasse uma taxa à prefeitura. Esse projeto foi aprovado aqui de minha autoria e a prefeita vetou ao argumento de que ela entendia que não era, naquele momento, apropriado haver essa transferência de propriedade de táxis. Não com caso de morte dos taxistas, mas só a transferência mesmo da permissão. E houve o veto. E agora, no ano passado, esse ano ainda, a prefeita mandou esse projeto, que é exatamente como aquele que nós tínhamos proposto, permitindo a transferência, no caso de morte, para os familiares, seguindo a lei civil, Código Civil, e também permitindo que houvesse transferência do táxi para terceiro, desde que no prazo de 10 anos a partir da permissão. Ou seja, inicialmente se falou em 5 anos, a gente propôs isso aqui, houve o veto, e agora a prefeita propõe 10 anos a partir da assinatura da permissão. A maioria já tem 10 anos. Quem não tem, falta muito pouco. Então eu quero aqui, vou votar favorável ao projeto, porque o projeto vem ao encontro dos interesses dessa casa, que já está lutando há quase 2 anos em favor dos taxistas, desde que fizemos aquela audiência pública aqui, na presidência do vereador Paulo Renato. Naquela época, nós nos comprometemos a fazer o projeto, e eu fiz o projeto, e agora a prefeita mandou, e eu vou votar favorável, porque atende aos interesses dos taxistas. Sinto muito, não tem nenhum taxista aqui hoje, tem um ali, graças a Deus, para ver essa luta nossa, é a luta da Câmara, entendendo o direito de vocês. Na verdade, ninguém pode ser contrário a que se faça a transferência de permissão, desde que quem receber a permissão tenha todos os requisitos que a lei permite, que a lei autoriza, que é ter a questão de ter documento de táxi, ter carteira de motorista de táxi, essas coisas todas, né? Então, eu vou votar favorável e achei que vem boa hora e é uma luta dessa casa, e a gente está vendo aqui que a luta dessa casa está sendo agora acertada com esse projeto de lei em favor dos taxistas e das famílias dos taxistas, porque é um patrimônio do taxista o táxi, a permissão de uso do táxi. Perder a permissão de uso do táxi porque morreu é deixar famílias desamparadas em nossa cidade, e a gente não quer isso desde o primeiro momento, e eu vou votar favorável, senhor presidente. Continue a discussão. Para encaminhar o projeto, senhor presidente. Discussão. Entendi. Declaração de voto. Senhor presidente, obrigado. É para encaminhar o voto à bancada do governo, já que é um projeto de cunho social muito grande, já que a gente não conseguia nem transferir, como bem falou o vereador Chico, no mandato meu de presidente desta casa, a gente já estava trabalhando em cima disso,
E a gente conversando com a prefeita, ela entendeu que estava dentro do conforme, e para encaminhar a bancada do governo, eu voto sim no projeto. Obrigado. Continua a discussão. Para discutir, senhor presidente. Discutir o vereador Abraão da Meugil. Sobre esse projeto, no artigo 2, esse projeto de lei, no seu artigo 2, diz que para a quantidade de taxistas, né, de taxista para cada habitante, é de 1 para 1.000. Eu já contei mais de 150 nessa cidade. Temos que fazer, eu acho que essa lei é muito importante para essa transferência, para dar estabilidade às famílias como patrimônio, mas teríamos que também fiscalizar. Que sanção é essa se ultrapassar essa quantidade? Seriam aí, pelo IBGE, fala em habitantes, 80 mil habitantes, 75 a 80 mil habitantes aqui em Saquarema, então teríamos que ter permissões, seriam 80 permissões ou 75 permissões, segundo a lei que está ali. Então temos que fiscalizar isso, porque eu acho que tem muito taxista aí se aproveitando para comprar carro zero, para emplacar mais barato, então temos que fiscalizar. Eu quero dar os parabéns, primeiro foi a Chico Pérez que elaborou, antes, só que não conseguiu passar, e agora a prefeita fez esse projeto de lei para dar mais tranquilidade aos taxistas. Está de parabéns. Continua a discussão. Continua a discussão. Queria também falar sobre o projeto. Com relação ao que o Abraão da Meugil falou, vereador, eu concordo também com ele, temos que fazer uma fiscalização aí, porque, como o vereador Chico Pérez falou, no mandato passado, mandato passado não, foi no mandato passado, que nós começamos a dar o pontapé inicial com relação à organização do táxi Saquarema. Eu, o vereador Cabral e a vereadora Taeta, entendeu? Muito pedido na rua, inclusive pedido que colocasse taxímetro, aí eu sugeri que colocasse faixa para identificação, porque você não tinha como identificar um táxi na rua, e também estava desorganizada a cobrança. Parece até que teve um taxista que pegou a esposa de um promotor, de um juiz, não sei se era da cidade, levou ali no Gravatá e cobrou R$80. Em cima disso, saiu o comentário, começamos a organizar, fizemos uma audiência pública aqui com o vereador Paulo Renato na presidência, eu, a vereadora Taeta, na época o vereador Cabral também, né? Então começamos aí, trouxemos o taxista aqui para dentro e, graças a Deus, conseguimos melhorar. Ainda não está bom, todo mundo sabe disso. Eu falo até já conversei com o secretário de transporte, precisa de uma fiscalização, entendeu? Parece que esses dias aí foi preso um táxi aí com a placa duplicada, esse carro está preso, o secretário conversou comigo, então melhoramos muito. Falta alguma coisa? Falta. E isso aqui agora é mais uma vitória do taxista, da Câmara, parabenizar a prefeita por ter mandado esse projeto aqui. Meu voto, apesar de eu não precisar voltar, mas meu voto é favorável também ao projeto. Está em discussão. Vou tirar em discussão, botar em votação. Os senhores que aprovam, continuam como estão. Aprovado. Aprovado em primeira discussão. Agora eu vou fazer uma informação sobre a CPI. A presidência determina a expedição da resolução de criação e instalação da CPI conforme requerimento número 042/2015. Os partidos já enviaram os ofícios, o ofício indicando os nomes para compor a CPI. Presidente Rodrigo Borges, PSL. Fala em PSL, quero parabenizar o presidente do PSL chegando aí. Relator, vereador Paulo Renato, PT. Membro, Pitiquinho, PMDB. Suplente, Mateus, PDT. Suplente, Quilinho, PP. Essa é a
a chapa composta para a CPI, que irá ser apurado nessa casa. Não havendo mais nada na noite de hoje, quero agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite e, se Deus quiser, até quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado e boa noite.